Meus irmãos, este é o último sermão desta série que deu o que falar, né? Este é o último episódio, esse é o último sermão desta série que tem o título Vote Satã. Ao longo desta série, ao longo deste mês de setembro, nós estamos refletindo sobre a temática da política e desse relacionamento difícil do cristão com a política. Eu não vou recapitular tudo aquilo que nós falamos ao longo desta série, mas eu queria fazer uma revisão daquilo que é o argumento central da nossa série. Nós estamos propondo, como presbitério desta igreja, estamos propondo que a política de tudo aquilo que nós temos na nossa experiência e na nossa caminhada humana, o movimento político e a política, ela tem esse poder de revelar onde está o nosso coração. Porque política não é só uma questão de um debate racional acerca das melhores ideias de como gerir o Estado. Política não é só sobre você, perguntar para a mente acerca de onde nós nos encontramos no chamado espectro ideológico. Política não é só sobre como a gente articula os temas envolvidos na gestão e na organização de uma sociedade civil e quais são as melhores maneiras dessa gestão e dessa organização. Política também fala das paixões e principalmente das paixões do nosso coração. Eu acho que você já deve ter percebido nessas últimas semanas de campanha que nós estamos acompanhando aí nas redes sociais, nos canais de televisão e de rádio, e na internet também, você já deve ter percebido o quão apaixonado é o discurso das pessoas nesse movimento. E justamente por se tratar de algo que também fala do nosso coração, nós precisamos revisar profundamente o nosso envolvimento com a questão política, porque a política pode ser um movimento que nos conduz e tem esse potencial de fazer com que a nossa participação civil se torne um ídolo na nossa vida. Vote Satã é uma provocação, porque todas as vezes que nós entregamos a César aquilo que é de Deus, todas as vezes que nós entregamos a César aquela devoção que pertence somente a Deus, todas as vezes que nós entregamos a César aquilo que convém entregarmos somente a Deus, nós estamos elegendo em nossos corações um anticristo, um Satanás. Eu não sei se você se lembra daquela novela em que tinha uma personagem que tinha o diabinho na garrafa. Hoje, por causa dos movimentos políticos e dessas paixões exacerbadas que nós vemos, tem gente e crente, com o diabo no santinho, no bolso, com o diabo nas suas redes sociais, porque elevou a categoria de Deus aquele que não deveria ser elevado à categoria de Deus. E aí, quando vamos para a urna, na semana que vem, é possível transformarmos a urna, um lugar de obediência civil e de participação civil, num altar de adoração. E quando a gente faz isso, estamos elegendo um anticristo, independente de quem seja, independente da cor que seja, independente do indivíduo que seja. Quando a gente entrega a César aquilo que pertence somente a Deus, nós estamos criando um anticristo, um Satanás em nossa vida que rouba aquela adoração que deveríamos entregar somente a Deus. Hoje eu quero lhes falar sobre esse movimento de quando que o rei vira Satã a partir desse texto que a gente acabou de ler. Só que para a gente poder entender bem esse texto, para a gente poder entender tudo aquilo que o apóstolo Pedro está falando, a gente precisa entender um pouquinho do contexto histórico, quando isto foi escrito, e a situação daqueles que viviam quando leram isso pela primeira vez.
A epístola de Pedro, ela foi escrita, obviamente, pelo próprio apóstolo Pedro, ali por volta do ano 65. E Pedro, ele escreve para os cristãos que estavam vivendo uma profunda perseguição em 5 grandes províncias do Império Romano: o Ponto, a Galácia, a Bitínia, a Capadócia e a Ásia. 5 províncias, 5, regiões do Império que tinha cristão, que tinha gente que seguia e professava fé no Senhor Jesus Cristo, mas que estavam sendo profundamente perseguidos. E a razão, ela é muito simples. Eu acho que se você não esqueceu das suas aulas de história no ensino médio, você deve lembrar de um episódio que certamente você deve ter estudado e ouvido falar, de um chamado Grande Incêndio, que aconteceu em Roma, promovido pelo próprio imperador Nero. Nero, ele incendiou o chamado Circo Máximo de Roma e alguns outros lugares, alguns outros edifícios da cidade de Roma, porque no fundo ele queria acabar com Roma e começar uma cidade em adoração e em favor, em homenagem a ele mesmo. E como o seu plano não deu muito certo, ele decidiu botar a conta deste incêndio nos cristãos, que estavam surgindo ali naquela época, estavam começando a ser identificados como um grupo dentro da sociedade, e ele então bota na conta dos cristãos. Quem nos conta isso, inclusive, não são nem os historiadores cristãos, é um historiador romano chamado Tácito. Esse próprio pagão historiador que nos conta a história dos imperadores de Roma nos diz que por causa deste incêndio, Nero então deflagra uma grande perseguição contra os cristãos. Deflagra uma grande perseguição, não somente em Roma, mas autoriza uma perseguição dentro de todo o império. Pedro está escrevendo esta carta para essa turma que está sendo perseguida. Essas 5 províncias hoje você conhece como o norte da Turquia. Então você que eventualmente já foi andar de balões lá na Capadócia, você que já visitou a Turquia, você deve ter passado lá pertinho. Eram os cristãos daquela região, eram os cristãos daquele lugar que estavam sendo postos literalmente à morte por causa da sua fé em Cristo Jesus. E note que o apóstolo Pedro, acredite, ele tinha tudo, absolutamente tudo, para dizer assim: vamos quebrar tudo, vamos nos rebelar contra o império, vem para a rua. Ele tinha, porque acredite, nesta altura do campeonato, ali por volta da 6ª, 7ª década da era cristã, nós estamos falando já de um grupo dentro do Império Romano de cerca de 200 a 300 mil cristãos. Então, dentro de todo o império já tinha bastante gente cristã, professando a fé cristã. Pedro tinha aquilo que a gente chama de massa de manobra, e como líder do colégio apostólico, tinha também a autoridade para, diante de um cenário como esse, falar assim: vamos quebrar tudo. Mas não. Isso é absolutamente irracional na mentalidade de Pedro. Quando Pedro ele decide escrever para esses cristãos que estão morrendo, para esses cristãos que estão atestando a sua fé com o seu próprio sangue, ele escreve o seguinte, ele diz: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais e que vocês vivam entre os pagãos de maneira exemplar. A maneira, na mente do apóstolo Pedro, de viver numa sociedade que é antipática ao cristianismo, numa sociedade que persegue cristão,
não é um movimento revolucionário, é uma vida de integridade e de piedade. Mas antes da gente articular essa temática da piedade, eu quero mostrar para você e chamar a sua atenção ao fato de que o apóstolo Pedro, ele chama este povo, os cristãos, de estrangeiros e peregrinos. Estrangeiros e peregrinos. O apóstolo Pedro, ele está lembrando estes cristãos que estão debaixo de profunda perseguição, de que eles não eram cidadãos de Roma, de que eles, embora estivessem transitando como peregrinos em Roma, que estivessem eventualmente debaixo do poderio de Nero, que eles eventualmente estivessem caminhando e aquilo que acontecia no império afetava eles precisavam ter muito claramente o fato de que eles não pertenciam àquilo, de que o relacionamento deles com essa realidade era um relacionamento que ia até a segunda página, porque eles eram estrangeiros. Eles precisavam ter claro em sua mente o fato de que eles eram cidadãos de outro reino, de que, embora vivessem em Roma, embora habitassem a cidade dos homens, eles eram habitantes e herdeiros de um reino que havia de vir, que há de vir, e que eles são cidadãos de outra pátria. O passaporte deles não é o romano, o passaporte deles é de um reino espiritual. Eles são estrangeiros. E meus irmãos, esse negócio de ser estrangeiro só entende mesmo quem já teve uma experiência de ser estrangeiro em terra estranha, como eu costumo dizer. Como você sabe, eu vivi fora do país por 4 anos, nos dias dos meus estudos de mestrado, e morei no Texas, do início de 2009 até o início de 2013. Vivi no Texas. Costumo dizer que o Texas é muito legal, o que estraga é o texano. Mas de todas as experiências que, enfim, esses 4 anos vivendo ali fora do país me trouxeram, foi a clara identificação de que por mais que eu pudesse me envolver com a cultura, por mais que eu falasse bem o idioma, eu acho que eu falo bem inglês, por mais que eu entendesse a cultura, por mais que eu fizesse parte daquele povo, estivesse ali vivendo entre eles, eu estava ali até a segunda página, eu estava ali até a segunda vírgula, eu era assim, como o pessoal fala, o cucaracha. Eu fazia parte, mas não fazia parte, eu estava lá, mas eu não era de lá. Eu sabia identificar os movimentos, a cultura, sabia traduzir, e já fazia muito sentido, especialmente com o passar do tempo, depois de vivendo lá, como é que as coisas se processavam. Mas sempre foi muito claro para mim o fato de que eu estava lá, mas não era de lá. E o mais interessante é que nos anos em que eu vivi lá, aconteceu um pleito eleitoral norte-americano. E esse pleito eleitoral foi o pleito eleitoral de 2012, que reelegeu o presidente Barack Obama. O Barack Obama, ele enfrentou um candidato republicano chamado Mitt Romney. E ele estava lá, e eu lembro, acredite, na sala de aula. Eu estou lá sentado, todos os meus colegas mestrandos e tudo mais, se quebrando por causa do Obama, por causa do Mitt Romney, por causa do Partido Republicano, por causa do Partido Democrata, eu olhando lá para eles assim. E eles perguntaram: o que você acha? Não acho. Eu sou estrangeiro. Note que isso me afetava. Porque acredite, o Obama foi reeleito, e aí estourou daquela bolha, teve uma crise financeira lascada, e eu, como estrangeiro, eu fui afetado. Eu não estou dizendo que o fato de nós sermos estrangeiros no mundo
nós não sejamos afetados por aquilo que está acontecendo. Eu fui afetado como estrangeiro. Eu conto essa história para poucos, porque, enfim, pode parecer arrogante isso, mas decidi terminar o mestrado, já emendar o doutorado. E apliquei para o programa de doutorado, falei, já estou aqui mesmo, na época não era casado, falei, não tem nada que me prende nesse mundo, já vou começar já o meu doutorado e já vou fazer tudo de uma vez. Fui aceito no programa de doutorado. Aí a coordenadora lá do departamento de admissões do programa de doutorado da escola que eu estudava, virou para mim e falou assim, muito legal, você tem vaga garantida, estamos aceitando você no programa de doutorado. Só que eu quero dizer uma coisa, que por causa dessa crise aí do Obamacare, a gente está cortando todas as bolsas do programa de doutorado para pelo menos o primeiro ano do doutorado. Então, se você quiser continuar os teus estudos aqui e fazer o doutorado, pelo menos o primeiro ano você vai ter que pagar do teu próprio bolso. Aí eu falei, sensacional, um abraço. Peguei o primeiro voo de volta para casa. Eu não estou dizendo que nós não sejamos afetados. E não quero vender para você uma ideia de alienação, porque nós somos sim afetados, mas a gente precisa se relacionar com essas coisas que estão acontecendo ao redor da gente. Se somos cristãos verdadeiros, se a nossa esperança está em Cristo Jesus, quer estejamos debaixo de um governo favorável ou não favorável, quer estejamos vivendo dias bons ou maus, quer sejamos perseguidos pelo império ou não, nós somos estrangeiros nesta terra. E a gente lida com essas coisas, desculpa, como eu lidava com a eleição e a briga do Obama com Mitt Romney. Só que é o contrário, né? Porque a nossa esperança estão nessas coisas, porque a gente acha que a nossa vida vai acabar ou vai ser sensacional a partir da pessoa que vai subir a rampa do Planalto em 1º de janeiro de 2023, aí a gente não consegue ser estrangeiro no mundo. A gente não consegue, a gente entra no debate, a gente briga, a gente racha, a gente revela as nossas volúpias idolátricas, a gente revela o nosso movimento, sabe, de idolatria profundo do nosso coração. A gente cria desavença, a gente deixa de falar com os nossos parentes, porque a gente acha que a nossa vida se resume a essas coisas. Porque a gente acha que a nossa cidadania é brasileira. Não, a nossa cidadania não é brasileira, a nossa cidadania é celeste. Nós nos relacionamos com essas coisas como alguém que é estrangeiro em terra estranha. Nós depositamos a nossa esperança na mesma medida em que um estrangeiro deposita a sua esperança no líder do país da sua peregrinação. Vocês, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês não têm que ficar se digladiando por quem que vota ou deixa de votar. O negócio de vocês, enquanto estrangeiros andando sobre a terra, é que vocês têm que viver de maneira íntegra. Vivam de maneira íntegra, se abstenham dos desejos carnais e vivam entre os pagãos de maneira exemplar. E ele vai dizer por quê? Porque mesmo que eles os acusem de praticar o mal, eles observem as boas obras de vocês. E não somente isso, se você descer lá no versículo 15, ele diz assim, no versículo 15, pois é da vontade de Deus que praticando o bem vocês silenciem a ignorância dos outros. Em outras palavras, é praticando o bem, é vivendo uma vida íntegra no mundo, é sendo um indivíduo que é íntegro na sociedade, é que nós calamos a boca daqueles que nos perseguem, que nós calamos a boca daqueles que nos vilipendiam, é por meio da integridade que nós deixamos um legado social. O apóstolo Pedro está dizendo, eu sei que acusaram vocês de incendiar Roma, eu sei que estão dizendo que vocês são antropofágicos. Os cristãos do primeiro século, eles eram acusados de canibalismo por causa da ceia. Porque na ceia a gente diz que a gente recebe o corpo do Senhor Jesus Cristo e o sangue dele, né? Aí por causa disso, os romanos começaram a perseguir os cristãos do primeiro século. Porque são tudo canibal, eles comem o corpo uns dos outros, bebem o sangue uns dos outros.
Meus irmãos, não adianta nada ser o propagandista do partido A, B ou C, se o meu casamento é uma tragédia, se eu trato a minha mulher sem honra, se os meus filhos estão numa vida deplorável. Não adianta nada ser o engajadinho da política se o meu testemunho social ele é ridículo, ele é pífio, ele é miserável. Não adianta nada ser o engajadinho do político e ser conhecido como pilantra da empresa, o cara que fala mal das pessoas, o indivíduo que é o mau caráter onde ele anda. Não adianta nada querer ser todo socialmente engajado, vamos eleger um político assim ou assado, se a nossa vida de integridade, de testemunho de integridade é uma piada. Por isso que o apóstolo Pedro ele nos diz: como forasteiros, como estrangeiros, como peregrinos, vocês têm que estar preocupados em viver de maneira íntegra, acima de todas as coisas. Porque não adianta nada ser o engajadinho do Lula, ser o engajadinho do Bolsonaro e ser um marido miserável para a sua esposa, ser um pai cretino para os seus filhos, ser um gestor para os seus funcionários desgraçado. Não adianta nada ser o engajadinho da política e ser o adúltero do trabalho. Não adianta nada ser o engajadinho da política e ser o maledicente do setor. Não adianta nada ser o engajadinho da política e ser aquele que passa o pé e puxa o tapete do colega de trabalho. Não adianta ser o engajadinho da política e ser aquele indivíduo que vive uma vida miserável dando um testemunho paupérrimo da sua fé. Como forasteiros, vivam de maneira exemplar, sejam íntegros. Como forasteiros, o relacionamento de vocês com esse mundo é até a 2ª página. Ah, mas nós vamos ser profundamente afetados. Acredite, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E vamos mesmo. Mas além de nos lembrar que somos forasteiros, além de nos lembrar que o nosso negócio é uma vida de integridade neste mundo, o apóstolo Pedro, ele vai dizer, versículo 13, por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens. Eu acho sensacional o fato de que Pedro está dizendo algo revolucionário, meus irmãos. Note, quem está lendo isso daqui pela primeira vez, a gente está morrendo. Alguns dos éditos imperiais daquele tempo diziam o seguinte, que se um destacamento romano ele está andando no meio da sociedade, no meio da cidade, e esse destacamento decide encostar, sabe fazer a blitz, né? Faz a blitz lá com o cara que está cuidando lá do terreno dele e fala assim, vem cá, ô cidadão romano, quero que você agora professe que César é Senhor. Se o cara não professasse que César era Senhor, aquele destacamento tinha autoridade, não precisa nem levar para as autoridades proconsulares para executar aquele indivíduo ali imediatamente. E isso azeda para o cristão, né? Imagina você andando na rua, aí vem um destacamento da polícia, a rota, que é aquela mais que bate duro, né? Aí vem a rota e fala, professa fé no César. Isso pega para cristão, né? Porque a gente não diz que César é Senhor, a gente diz que Cristo é o Senhor. Interessante que o apóstolo Pedro está dizendo para essa gente, submetam-se, sujeitem-se. Porque, meus irmãos, nós só temos licença para desobedecer às nossas autoridades se as nossas autoridades nos impelem a desobedecer à lei do Senhor. Se as nossas autoridades, elas nos direcionam e nos exigem uma fidelidade a César que faça com que a nossa fidelidade a Deus se torne questionável. Até lá, meus irmãos,
cristão precisa se sujeitar às autoridades. E precisa reconhecer, como vai dizer em Romanos no capítulo 13, de que toda autoridade é instituída por Deus. Agora você está pensando, ok, pastor, entendi. Vou te contar uma história que aconteceu essa semana. Não vou expor o nosso irmão aqui da nossa igreja, mas teve um irmão que, acredite, ele teve a paura de me ligar durante a semana. Assim, me ligou. Pastor, tudo bem, queria conversar com você. Eu falei, diga lá, é rápido. Sim, senhor. Aí me ligou. Aí falou assim, pastor, eu sei que você já deixou muito claro que o presbitério da igreja não toma posição política, que o presbitério da igreja não orienta voto, você já deixou muito claro que a gente nem vai saber quem é que você mesmo vai votar e tudo mais. Ok, inclusive eu acho isso muito legal, mas eu estou aqui te ligando para te dar 5 razões, eu quis pregar para mim, 5 razões para você votar no X lá, não vou dizer o nome do cara. Aí eu falei, não. Aí eu deixei rolar, né? Eu falei, não, porque eu não posso perder essa ilustração para o sermão, né? Não posso perder essa. Falei, sério, irmão? Sério? Mas num zelo tentou me evangelizar. Me evangelizou assim direitinho. 5 razões, pastor, para você votar no fulano, é isso. Eu falei, legal, obrigado por me informar essas coisas aí. Falou, tá certo, pastor, pondere criteriosamente. Eu falei, eu vou ponderar, com uma condição. Ele falou, diga, pastor. Eu falei, vamos montar um cenário aqui diferente? Aí ele falou, vamos. Eu falei, prometo para você que vai ser rápido. Nessa altura o campeonato já tinha mais de 40 minutos de ligação. Aí eu virei para ele e falei assim, vamos imaginar que o outro, não esse que você está evangelizando aqui para mim, o outro seja eleito. Eu tenho uma pergunta para você. Você vai ser capaz de se sujeitar a este e orar por este? Porque é isto que a palavra de Deus nos diz em 1 Timóteo no capítulo 2, vocês precisam orar pelo rei. Você vai ser capaz de orar? Aí ele travou. Como assim, pastor? Se não é esse que você está querendo, vamos supor que quem vai subir a rampa do Planalto seja o outro. Como é que vai ficar o teu coração? Ele deu uma travada. Porque ele percebeu onde eu estava querendo chegar. Esse, meus irmãos, esse movimento da sujeição é um excelente termômetro para a gente averiguar se o nosso coração é idólatra. É um excelente termômetro para ver se o nosso coração está entregue, devotado completamente às nossas preferências políticas partidárias dos nossos candidatos. Se você acha que tua vida vai acabar, se você acha que acabou a esperança, acabou o mundo, ai meu Deus, se o outro lá que não é o da tua preferência for eleito e eventualmente subir, eu vim dizer para você essa noite, dizer assim, por favor, porque esse é o último sermão sobre política nos próximos 4 anos. Se arrepende essa noite. Busca o teu Senhor e fala assim, Senhor, misericórdia, porque eu sou um idólatra. Porque a mera conjectura de que o outro lá seja eleito e não o meu da minha preferência, me faz ficar nessa posição de angústia, me faz ficar nessa posição de falta de esperança, se a ideia de me sujeitar e de orar por aquele outro que não é o meu da minha preferência, me angustia. Senhor, me visita essa noite, quebra o meu coração idólatra, porque a minha esperança está num candidato, a minha esperança está num partido, a minha vida depende do meu candidato. Eu vim convidar você essa noite a se arrepender profundamente. Eu vim convidar você essa noite de que se a mera hipótese do seu candidato não ser eleito,
te faz ter paura e perder a esperança, eu vim convidar você essa noite ao arrependimento. Porque é isso que a gente está vendo por aí. Se o vermelho ganhar, vamos ter uma revolução. Se o azul ganhar, vamos ter uma revolução. O único momento que cristão tem licença para desobedecer o Estado é se o Estado nos obrigar a fazer aquilo que nos fere a nossa fidelidade ao Senhor. Até lá, cristão paga o tributo, cristão ora pelas suas autoridades constituídas e cristão reconhece que se alguém subiu a rampa do Planalto, foi porque Deus assim o instituiu. Aí talvez Deus não seja do teu partido, como os dois lados estão dizendo, né? Os dois lados estão dizendo, Deus é do nosso lado. Eu estou querendo ver como é que vai ser o discurso depois das eleições, porque os dois lados estão dizendo, Deus está do nosso lado. Aí um vai ficar meio assim, né? Foi assim, eita, e agora? Porque parece que Deus permitiu que o outro fosse eleito, né? Os dois lados, os lulistas e os bolsonaristas estão dizendo, Deus está com a gente. Esse é o candidato do céu. Este é o redentor desta nação. Ou o Deus destes indivíduos é meio esquizofrênico e não é o Deus da Bíblia, ou eles vão ter um problema sério para lidar de ordem teológica em seu coração, para explicar por que este Deus permitiu que o outro seja eleito. Sujeitem-se a toda a autoridade. Terceiro lugar, e eu começo a caminhar para o fim. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos, e eu quero usar a expressão literal, vivam como escravos de Deus. Meus irmãos, aqui nós temos aquilo que nós chamamos de um oxímoro, um movimento paradoxal, uma construção paradoxal que o apóstolo Pedro está construindo, que eu acho espetacular. A gente brinca, né, que Pedro ele era o mais limitado, aquele chucrão, né, do colégio apostólico, mas aqui ele construiu um negócio que eu acho extremamente refinado. Porque ele começa dizendo, vivam como livres. Mas espera aí, esses cristãos são tudo menos livres. Eles são tudo menos livres. Vivam como livres. E depois ele diz, vivam como escravos de Deus. Aí você fala, Pedro, ou é livre ou é escravo de Deus. O que está acontecendo aqui, né? Muito simples o argumento petrino. É que a gente encontra a nossa verdadeira liberdade do Estado, da sociedade, da cultura, de todas essas coisas, quando nós dobramos os nossos joelhos e falamos, Senhor, fura a minha orelha, porque esse era o movimento do escravo no Antigo Testamento. Fura a minha orelha, porque eu sou teu escravo. É só sendo escravos de Deus que encontramos libertação da escravidão política, que dá para viver como livre. É só sendo escravo de Deus que eu me liberto da escravidão da direita ou da esquerda, da escravidão político-ideológica. É só sendo escravo de Deus que eu sou liberto e verdadeiramente liberto. Porque já que este povo, ele vive como servo, escravo de Deus, eles estão absolutamente livres de César. Eles estão absolutamente libertos dos movimentos estatais. Eles estão absolutamente libertos de todas essas coisas. E meus irmãos, como as nossas paixões políticas nos escravizam. Somos escravos dessas coisas. A gente só fala nessas coisas dia e noite. A gente vai conversar com os nossos amigos, e aí a política? E aí não sei o quê? E aí não sei aonde? Eu entro no elevador do meu prédio.
Eu não vou expor aqui o porteiro do meu prédio, mas eu entro no elevador, aí eu desço na portaria, aí o meu porteiro vira, seu Isaac, eu falei, diga lá. Aí ele fala, coisa está complicando, né? Aí eu, por quê? Ele falou, não, porque você viu a última pesquisa? Estou nem aí para pesquisa. Eu sou estrangeiro e forasteiro nesse mundo. A minha esperança está em Cristo Jesus. Eu sou escravo de Deus, não de Lula, não de Bolsonaro. Só quando eu me encontro como servo absoluto de Cristo, só quando eu tenho a minha orelha perfurada como servo escravo do Senhor Jesus Cristo, é que eu vou encontrar a verdadeira libertação dessas coisas. Por isso vivam como livres que vocês são, porque vocês são livres. Em Cristo Jesus vocês foram libertos dessas coisas. E a gente vive uma escravidão, a gente só fala dessas coisas. Eu vou ser bem honesto com vocês, eu estou cansado já de falar de política. Graças a Deus esse é o último sermão. Graças a Deus acabou a série, semana que vem é Romanos. Aí eu vou chegar aqui e vou pregar voando. Porque acabou, chega. Estamos em Cristo Jesus. Essas coisas, elas não nos aprisionam, não podem nos aprisionar, nos escravizar. E em último lugar, a recomendação petrina final e cabal. Ele diz, tratem a todos com o devido respeito. Em primeiro lugar, ele vai dizer então como o cristão deve se relacionar com a sociedade em geral. Com todos. Tratem a todos, sabe aqueles lá fora? Com respeito. Independente do posicionamento político, se ele é pró-império ou contra o império, se ele é de direita ou de esquerda, tratem a todos com respeito. Cristão não corta na política para respeitar alguém ou deixar de respeitar. Hoje eu estou contando os podres do meu prédio, eu vou contar. Eu contei para o pessoal da manhã, eu vou contar agora para você à noite. Foi muito engraçado, isso aconteceu ontem. Eu falei, não vou perder essa outra ilustração, não. Ontem à tarde estava eu me preparando para vir para a igreja. Estava me preparando para pregar. A gente teve o evento dos jovens aqui e me convidaram para pregar. Aí estava eu lá estudando e não sei o quê. Aí eu moro no 7º andar, numa torre de 12 andares. E aí o de baixo, não vou dizer que andar que foi, porque eu até nem sei qual que foi o andar, ele botou bem alto o jingle da campanha de um desses daí. Bem alto. Que não sei o que, e começou a cantar, lá. Aí um de cima de mim, que inclusive dizia que era crente, que me encontra no elevador e fala assim, pastor, bom dia, né? Começou a xingar, desliga isso, pilantra, não sei o que, começou a xingar a mãe do outro lá que não tinha nada a ver com a história. Aí eu virei e falei, como é que é isso? E eu olhando assim para cima, eu falei, mas esse cara dizia que era crente. Ele não aprendeu que a gente tem que respeitar todos, tratar com honra a todos, independente da preferência política, independência do time que torce, independente dessas coisas pequenas e medíocres da vida. Aí ficaram lá se xingando, né? Aí eu falei, não, eu não vou na janela, porque eles sabem que eu sou pastor, e vai dar azedo se eu aparecer na janela. Tratem a todos com respeito. Respeite. Não use César como critério para respeitar ou não. Já percebeu como César virou o nosso critério para a gente respeitar alguém ou não? Como a política virou o critério para a gente respeitar alguém ou não? Você já percebeu como as nossas preferências políticas e as nossas inclinações de voto? A gente fala assim, esse daí é um comunista safado. Aí o outro vira e fala assim, esse daí é um capitalista vendido. A gente não respeita mais. Respeitem a todos. Segundo imperativo, amem os irmãos. Eu acho sensacional, porque cristão respeita a todos.
mas ele ama o irmão. Eu acho interessante esse movimento que o apóstolo Pedro está falando, porque ele está dizendo assim: vocês vão encontrar unidade, afeto, relações transformadoras na igreja. Ele está falando para os cristãos, na igreja. E você já percebeu que a gente também entregou para César os nossos critérios de relacionamento? A gente entregou para César. A gente acha que a gente vai encontrar os nossos amigos, os afetos, os amores da vida naqueles que pensam politicamente igual a gente. A gente acha que a gente vai encontrar relações profundas de amor, de afeto, de vida comunitária, de unidade, a partir do critério de César. Aí vem Pedro chutando isto na lua, meus irmãos, e dizendo assim: não, cristão não acha critérios de relação e de afeto na política. Amem os seus irmãos. E eu quero falar um negócio aqui que eu acho sensacional. Se tem uma das coisas que esta série, estamos fechando essa série, me deixou muito feliz. Sim, tivemos aqueles que não entenderam o que nós estávamos querendo fazer aqui. Mas o que me deixou muito feliz nesta série, ao longo desse mês, é que sim, ficou muito claro que aqui dentro da nossa igreja a gente identificou irmãos que estão num determinado espectro, irmãos que estão em outro espectro. E o relato que eu tenho é que assim, são irmãos do mesmo pequeno grupo. Está lá no mesmo pequeno grupo da nossa igreja, está lá o cara que vota no Lula, está lá o cara que vota no Bolsonaro, está lá o que vota no Dávila, está lá no que vota na Tabet, está lá no que vota... E eles se chamam irmãos. Porque política não é critério para as nossas dimensões de afeto. Eu lembro que alguns anos atrás eu tive um embate forte com um pastor, acredite, famoso. Você segue ele na internet com certeza. E ele falou assim para mim: na minha igreja não entra mais gente de determinado espectro político. Eu não vou dizer qual que é aqui. Falou: não entra. Minha igreja não vai ser membro da minha igreja. Eu não suportaria ter na minha igreja como membro, e falou lá, um fulano que adere à política de determinado espectro. Aquilo me assustou, porque esse irmão tinha idade para ser meu pai. Aí eu virei e falei assim: bom, eu não sei o irmão, mas na igreja batista urbana, o de direita e o de esquerda, vão se abraçar como irmãos e vão se identificar como fiéis a Cristo, antes de serem de direita ou de esquerda. Porque é isso que nós queremos promover. Amem os seus irmãos. Política não é critério para eu determinar se eu dou afeto ou não dou, se eu dou amor ou não dou, se eu dou a destra da comunhão ou não dou, se eu dou a vida comunitária, eu participo ou não participo. Amem os seus irmãos. Em último lugar, temam a Deus. Amem os seus irmãos, temam a Deus. Eu quero chamar a sua atenção para esses verbos. Respeita todo mundo, ama os da comunidade, temor, devoção, somente a Deus. Charles Spurgeon, quando ele pregou esse sermão, esse texto, lá na Catedral Metropolitana em Londres, ele falou uma das frases mais célebres da história da igreja recente. Ele disse assim: aquele ou aquela que teme tão somente a Deus, ele não temerá mais ninguém. Aquele e aquela que entrega a sua devoção somente a Deus e se ajoelha diante somente de Deus, ele não vai temer mais nada e nem ninguém, não vai se ajoelhar mais diante de nada e nem de ninguém. E meus irmãos, deixem-me aplicar isso de uma maneira que eu quero provocar você. Porque quando a gente vai conversar com um bolsonarista, ele diz assim: eu voto no Bolsonaro porque eu tenho medo do comunismo. Eu não quero que meu país seja comunista. Esse é o temor do bolsonarista. O país virar vermelho. Aí você conversa com um lulista,
para não falar que eu estou puxando o saco de ninguém aqui, aí fala assim, eu não voto no Bolsonaro, eu voto no Lula, porque eu quero que a democracia seja protegida. Aí o temor do bolsonarista é o comunista, e o temor do lulista é o fim da democracia. De novo, eu não vou julgar aqui essas falas, mas eu quero que você perceba os temores por trás dela. E acredite, tem cristão que teme o fim da democracia, que teme a instauração do comunismo, que teme a taxa de juros, que teme o desemprego, que teme as coisas desse mundo, e se dobra diante deste mundo e fala, meu Deus, a minha vida está sujeita a essas coisas. Temam somente a Deus, e vocês não vão temer mais nada neste mundo. Temam somente o Senhor, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida não está na mão de Lula, de Bolsonaro, de qualquer outro. Os nossos temores, eles revelam onde estão os nossos senhores. Os nossos temores mostram as inclinações e as paixões do nosso coração. O que você teme nessas eleições? A pergunta é a quem nós tememos. É por isso que, por causa desses temores, a gente vai para a urna e transforma a urna em altar de idolatria. Por causa desses temores, a gente vai para a urna e transforma a urna em altar de adoração. Aí nesta hora, o rei vira Satã. Temam somente a Deus. Ah, pastor, e se nós formos perseguidos? Tememos somente a Deus. O apóstolo Pedro está escrevendo isso para a gente que está sendo perseguida. Ah, pastor, e se isso acontecer? Temam somente a Deus. E se a economia quebrar? Temam somente a Deus. A nossa vida depende dele e não da economia, não do ministro de economia, não do ministro de educação, não de quem se assenta no Supremo Tribunal Federal, não de quem está com a caneta do Estado na mão. Temam somente a Deus. E em último lugar, honrem o rei. Ele diz, tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Estamos fechando uma jornada, meus irmãos. E eu não quero que você saia deste lugar, e eventualmente você que está nos acompanhando pela internet, você, depois de ouvir esses 4 sermões, você saia daqui como alguém que não percebe a importância das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Elas são importantes, sim. Não vamos tratar com leviandade o nosso exercício civil. Não vamos tratar com leviandade os nossos deveres civis. Mas eu quero que você saia deste lugar hoje, perguntando para o seu coração profundamente se a sua esperança não está nessas coisas. Eu quero que você saia desse lugar perguntando para você, será que eu estou elegendo um Satã no meu coração? Será que eu estou transformando a urna num movimento de idolatria? Estou transformando a urna num altar de adoração? Será que eu estou devotado e a minha esperança última, a minha identidade estão nessas coisas? Eu vim convidar você a uma reflexão profunda. Vote sim. Semana que vem a gente vai votar. Vote. Vote com convicção. Não tem problema ter as suas convicções. Mas se relacione com essas coisas como alguém que tem a vida nas mãos do Todo-Poderoso e não na mão daquele que vai subir a rampa do Planalto. Faça essas coisas como alguém que depende de Cristo e não daquele que vai subir a rampa do Planalto. Se envolva com essas coisas até a 2ª página, porque nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo.
A nossa devoção está somente em Cristo Jesus. O nosso louvor está somente dado a Cristo Jesus. A nossa dedicação é somente a Cristo Jesus. Cristão, ele vota. Cristão, ele vai para a urna. Mas a sua esperança não está lá. A sua esperança está na cruz. Porque nós somos discípulos de Cristo e não de César. E Cristo andou nesta terra, acredite, sem um pingo de preocupação em quem era o soberano. Inclusive, no dia que Pilatos virou para ele e falou: você não sabe que eu tenho autoridade para acabar com a tua vida? Jesus vira e fala assim: você não teria nenhuma autoridade se do céu, do alto não te fosse dado. Porque a minha vida não está na tua mão, Pilatos, a minha vida está na mão daquele que me enviou. Nós somos discípulos de Cristo. Nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Na cruz, Ele nos libertou de todas essas coisas. Por isso, na mesma medida em que eu gostaria que você saísse desse lugar, refletindo criteriosamente sobre a maneira como você se relaciona com essas coisas, eu queria que você saísse desse lugar liberto. Porque se você já teve um encontro com o Senhor Jesus, se você já entregou a sua vida a Ele, se você já viveu, já teve essa experiência de falar: Jesus, a minha vida está nas tuas mãos, Jesus, tudo de mim depende de ti, saia daqui liberto, porque acredite, essa semana o discurso vai acirrar, nessa semana o negócio vai pegar fogo, infelizmente, mas é isso que vai acontecer. Vá para esta semana absolutamente liberto, absolutamente livre, porque quem te comprou não é o político da melhor opção. Quem te comprou foi o Senhor Jesus Cristo na cruz. Quem te comprou não foi uma propaganda político-partidária. Quem te comprou foi o Senhor Jesus Cristo dando o seu corpo, oferecendo o seu sangue para a nossa redenção. Somos o povo da cruz e não do partido. Confessamos Jesus e não César. Devotamos a nossa esperança a Cristo e não ao governo, porque somos estrangeiros, somos forasteiros e não transformamos o rei em Satanás, não transformamos o rei em anticristo. Nós honramos o rei como cristãos que nós somos. Respeitem a todos, amem os seus irmãos, temam a Deus, honrem o rei. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus bendito, obrigado por Jesus e pela cruz, pela libertação que há na cruz. Pai, obrigado, porque a gente pode entrar nessa semana em que o negócio vai ser tão quente, absolutamente tranquilos, seguros de que a nossa vida não depende dessas coisas, seguros de que a nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus, seguros de que, independente de quem vai subir a rampa do Planalto, somos escravos de Jesus Cristo, nosso Senhor. E Pai, que essa noite seja uma noite que a gente pondere criteriosamente sobre essas coisas, que essa noite seja uma noite em que a gente reveja. E Pai, se há algum vestígio de idolatria em nosso coração, se há algum vestígio de uma devoção exacerbada, só para o Teu Espírito, porque só o Teu Espírito pode convencer. Quebra o nosso coração duro, rompe a nossa surdez, brilha e abre os nossos olhos, para que a gente possa ter um encontro com Jesus. Por isso, Pai, essa noite oramos pedindo: faz com que o Teu Filho encontre o lugar dele na nossa vida, como Senhor Supremo. Vem, Jesus, e toma o Teu lugar. Vem, Jesus, e seja o centro. Vem, Jesus, e equaliza
as nossas preferências políticas, equaliza a maneira como nós nos relacionamos com essas coisas, equaliza a nossa participação nesse pleito eleitoral, equaliza a nossa maneira como nos relacionamos nos nossos deveres cívicos. Organiza, Pai, a nossa interioridade, para que sejamos visitados por Jesus e sejamos encontrados nele. Nele, tão somente nele nós oramos. Amém.